cirurgia de reconstrução do pênis, ela se baseia em alongar a estrutura do pênis e alargar até o limite do possível. O que é o limite do possível? O tecido interno do pênis, chamado corpos cavernosos, o mesmo a uretra, são tecidos que permitem ter maior elasticidade. Seja a uretra, que é o corpo esponjoso, seja os corpos cavernosos, que é o miolo do pênis, esses tecidos têm distensibilidade. O que tem menos distensibilidade? O envoltório dos corpos cavernosos. O que é esse envoltório? É uma membrana de 1 milímetro de espessura. 1 milímetro. Essa membrana que passa ao longo da vida a ter menos elasticidade. Então a reconstrução peniana é fazer essa membrana de 1 milímetro passar a ganhar elasticidade, já que os corpos cavernosos esticam, a uretra estica mais. Então qual é o fator determinante do quanto eu posso alongar um pênis? O tamanho dos nervos que passam por cima dessa membrana e que dão a sensibilidade na glande. Então como eu vou trabalhar essa membrana de 1 milímetro para alongar e alargar o pênis? Eu vou fazer múltiplos pequenos cortes nessa membrana, exemplificando essa membrana fina, como eu mencionei, 1 milímetro. Eu vou fazer inúmeros cortes pequenos e múltiplos, porque eu vou permitir essa membrana ganhar expansão, elasticidade, em tamanho e em calibre. Isso eu vou estar reconstruindo o pênis até o limite do possível, que é o quanto o nervo que dá a sensibilidade na glande estica. Nesse limite do possível, eu obtive o melhor de uma reconstrução peniana, em tamanho e em calibre. Existe em qualquer pênis ou em qualquer cilindro hidráulico, isso inclui encher uma bexiga de água, no caso o pênis encher de sangue. Estou falando de cilindro hidráulico como um todo. Quanto mais longo for um cilindro hidráulico, uma bexiga ou um pênis, mais largo ele tem que ser. Se não houver uma boa proporção, esse pênis nunca vai ter uma boa rigidez vertical. Então, existe uma correlação entre tamanho e calibre. E se essa correlação não for adequada, esse cilindro hidráulico, ou a bexiga, ou um pênis, não vai ter uma boa firmeza vertical. O que vai ser, em muitos casos, um indicativo de uma reconstrução peniana, para adequar o tamanho ao calibre e oferecer, então, uma melhor condição de rigidez vertical e uma melhor proporção e simetria entre tamanho e calibre. Ou seja, esteticamente e funcionalmente ficar melhor. A reconstrução peniana ela é indicada em toda e qualquer situação onde o paciente, em qualquer idade, enfrenta um problema de firmeza vertical no pênis. Como você vai fazer o diagnóstico se eu tenho um problema funcional? Não é difícil. Uma dificuldade na penetração, ou se você ajuda com a mão e penetra, e no movimento escapa com facilidade, ou se você tem uma dificuldade de ter ou de manter uma ereção até completar o ato sexual, você tem problema funcional e, eventualmente, a correção do problema funcional não necessariamente corrige o tamanho e calibre. Por isso, o diagnóstico da necessidade da reconstrução peniana é importante ser feito em conjunto com o seu médico, com o seu urologista, para que a indicação da reconstrução seja feita
no consultório e explicando por que tem que fazer a reconstrução, para adequar o tamanho e o calibre e, portanto, oferecer funcionalidade, firmeza, manutenção de rigidez, facilitar uma boa penetração, no movimento não escapar. Você está adequando o funcional e o estético, em termos de tamanho e calibre, através da reconstrução peniana. A reconstrução peniana, ela não é um procedimento estético puro. A estética sempre tem que ver junto. Ter uma proporção entre tamanho e calibre é fundamental para uma boa estética. A estética sempre vai ver junto. E o funcional? Nós não podemos pensar só na estética, temos que pensar no funcional. O que é o funcional? É recuperar boa capacidade de penetração, é no movimento não ficar dobrando e escapando, é melhorar a condição de manutenção da ereção. Então, a reconstrução peniana, ela vai atender o funcional, a recuperação do tamanho e de calibre, e vai atender também o estético, que é a proporção entre tamanho e calibre, além da funcionalidade. Ou seja, a reconstrução não trata só o problema funcional, ela também alinha com a melhor condição estética. Essa associação é o melhor para a melhor solução e deixar o paciente feliz e satisfeito. E você sempre procure um urologista. Na dúvida, vá. Por quê? Se isso está te atormentando, se isso está te deixando inseguro, insatisfeito, infeliz, por que não avaliar? Por que não ver esses avanços, essas inovações crescentes na cirurgia peniana ou no tratamento com comprimidos? Ou seja, para tudo terá uma solução, desde que você procure ajuda. Nós, urologistas, estamos prontos para te ajudar. Você precisa de ajuda e nós estamos prontos para te ajudar. Não deixe de procurar o urologista. Seja feliz. Depende de você.